Fala galera, Carlos Mello aqui. Nesse vídeo eu vou te ensinar onde encontrar dados, onde você consegue localizar alguns datasets públicos para você começar agora mesmo o seu projeto de Data Science. Se você sempre teve curiosidade, mas aonde que eu encontro dados? Fica comigo que eu vou te mostrar 4 dicas imperdíveis. Essa é uma dúvida muito comum. Terminei um curso, terminei de ler um livro, poxa, sempre trabalhando com aqueles exemplos mais didáticos, aqueles mesmos exemplos que todo mundo mostra em todo vídeo, mas eu quero começar alguma coisa diferente, eu quero começar uma coisa do zero, eu quero desenvolver minhas habilidades como cientista de dados, aonde que eu procuro? E você não vai conseguir encontrar facilmente no Google, você vai digitar base de dados, vai dar enter, cara, não tá bem estruturado. Por isso eu separei aqui 4 lugares, 4 repositórios para você que vão facilitar muito a vida. A verdade é que o Brasil ele não tem uma maturidade ainda de cultura de dados, principalmente se a gente for falar de órgãos públicos. Você vai acabar encontrando aqueles arquivos CSV que não tem padronização nenhuma. Isso quando não te mandam aquele PDF, né? Você não consegue extrair informação relevante, ou aquela planilha mesclada, colorida, cheia de formatação. Cara, é um inferno, realmente. E aos poucos a gente vai amadurecendo, a gente vai evoluindo na parte de cultura de dados, mas enquanto isso não acontece, você pode ir usando essas 4 bases que eu separei, essas 4 dicas que vão auxiliar pra caramba. Então vamos começar, vou te mostrar a primeira fonte de dados. E eu tô falando do Kaggle, aquele mesmo site de competição, você tá acostumado, tudo mais. Só que o Kaggle, muita gente não sabe, ele não trata só de competição, ele não trata só daqueles notebooks dos competidores. Ele tem uma seção toda voltado para dados que são alimentados por várias pessoas ali, as pessoas conseguem ranquear em qualidade e o detalhe, você encontra muita coisa do Brasil. Por exemplo, aqui eu tenho dados do mercado imobiliário para a cidade de São Paulo que alguém fez o scrapping em sites de imobiliário e disponibilizou para você. Ou eu tenho dados de violência em algumas cidades também que você pode localizar, a parte do Covid-19, tem muita coisa já agregada e no mundo nem se fala, né? Então eu recomendo você sempre dar uma olhada, realmente colocar às vezes termo como Brasil, colocar termos como São Paulo, Rio de Janeiro, a sua cidade, fazer uma busca detalhada que você vai conseguir extrair muita coisa legal dali. Segunda fonte que eu queria te mostrar é o nosso portal brasileiro de dados abertos. É uma fonte muito interessante. A gente é brasileiro, a gente quer fazer análise mais voltada para o nosso cenário, né? Às vezes no Kaggle você vai ter uma coisinha ou outra ali, tem muita coisa a nível mundial, muita coisa nos Estados Unidos, na Europa. Aqui você tem dados oficiais sendo alimentado pelo próprio governo. Qual que é o problema disso? A nossa cultura, de novo, ainda não está tão madura. Então os dados, às vezes eles não vão estar naquele formato bacana, naquele formato que você esperava. E quando eles estão no formato legal, às vezes o lançamento ele tem uma origem de campos abertos, assim, dentro daquele formulário que não fica padronizado. Você vai ter muito trabalho para conseguir limpar tudo isso. Mas com certeza é uma excelente fonte. Eu recomendo você gastar um tempinho, ver o que está disponível e imaginar que tipo de problema você pode começar já a tratar. Próxima fonte é o nosso repositório da UCI Machine Learning. Cara, é espetacular ali, você vai ter muitas informações. Eu mesmo retirei vários datasets voltados para a parte de saúde. Você vai ter bancos de dados tratando de câncer de mama, doenças cardiovasculares, e é um repositório muito bem detalhado, assim, você tem um dicionário de variáveis sempre associado. E outra coisa interessante, você tem alguns papers referenciados que usaram aqueles dados, ou seja, você tem alguma coisa para poder comparar, para alimentar, né, para enriquecer ainda mais o seu projeto de Machine Learning. E a última dica que eu trago, na verdade, não é um site, não é um repositório específico, é a busca do Google Acadêmico. E como que ela pode me ajudar? Os trabalhos científicos, eles têm uma parte sempre de metodologia, quais são os métodos, quais foram as fontes que ele utilizou. E se você der uma olhada com atenção no paper, você vai ver aonde que ele extraiu aqueles dados que ele trabalhou. Por exemplo, se eu quiser fazer uma busca de câncer de mama, usando termos em inglês de preferência, eu vou colocar câncer de mama, Machine Learning, eu dou Enter. E eu vou ver aqueles artigos que já estão disponíveis. Eu vou dar uma lida. Aquela lida, não tô falando para você aprofundar, não, mas cara, você dá uma busca e vê, poxa, foi daqui que ele extraiu as informações. E eu consigo aí fazer uma busca muito mais direcionada. E isso tem uma vantagem tremenda, porque você vai acabar encontrando dataset que eles não estão bem indexados, por exemplo, que você não vai ter pessoas divulgando tanto. Isso já me ajudou pra caramba, é uma dica que eu sempre passo pros meus alunos, é uma dica que eu tô passando pra você. Vale a pena conhecer um pouquinho mais do Google Acadêmico. Eu tenho certeza que essas dicas já vão te ajudar agora a identificar um problema que você queira tratar, a identificar um banco de dados e você começar os seus projetos de Machine Learning. E se você gostou dessas dicas, cara, deixa aqui no comentário se você tem sugestão de outros bancos de dados, outros repositórios, outros indexadores, qualquer coisa. Pode ter certeza, vai contribuir para outras pessoas que estão buscando. Deixa aqui então no comentário. Espero que você tenha gostado e começar o seu projeto desde já. Então, um abraço!